Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas nessa manhã desse domingo, a qual temos a plena certeza que o Senhor, desde antemão, já preparou para que possamos estar, enquanto Igreja do Senhor, reunidos no intuito de louvar, de bendizer e adorar o seu santo e poderoso nome. Desde já, cumprimentamos também a todos aqueles que se fazem presente e também aqueles que nos assistem através do YouTube. Que a mesma bondade e graça do Senhor esteja também sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos os seus. Vamos estar orando, invocando o nome do Senhor para que Ele possa se fazer presente entre nós. Bendito Deus, nos colocamos diante do Senhor. Ó Pai, com o desejo, Senhor Deus, de que o Senhor se faça presente em nosso meio. Estamos aqui enquanto a Tua igreja, reconhecendo, Senhor Deus, que somos falhos, pecadores diante do Senhor, mas cremos, ó Deus, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Receba, Senhor Deus, agora o nosso culto, o nosso louvor, as nossas orações, ó Deus, diante do Teu trono de graça, e que o Senhor, ó Pai, possa estar a cada dia mais nos exortando, nos ensinando, Senhor Deus, a maneira como o Senhor quer que possamos cultuá-lo em espírito e em verdade. Sê conosco, Senhor Deus. Nos abençoe, Senhor Deus, no decorrer desse dia, agora, Senhor Deus, pela manhã. E se o Senhor achar graça diante de nós, que possamos, logo mais à noite, estarmos aqui também cultuando ao Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. E desde já, Senhor Deus, também clamo que o Senhor os abençoe. Que o Senhor derrame, Senhor Deus, a Tua graça sobre cada um deles nesse momento. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos na mediação do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Ainda de pé, eu convido a igreja para estar abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 46. Nós faremos a leitura em uma só voz do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Salmo de número 46, todos em uma só voz, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Leiamos assim a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes se alegram à cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos estar cantando o hino de número 32, Deus fiel, o Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai.
Irmãos, ainda de pé, vamos fazer a leitura. Salmo 32. Salmo 32. Faremos a leitura de forma uníssona. Salmo 32. Todo o salmo, todos em uma só voz. Leiamos a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em seguidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. A igreja pode se assentar. Teremos agora alguns instantes de oração, de confissão de pecados, quando colocaremos diante do Senhor as nossas faltas, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Que possamos realmente colocar diante dEle as nossas mazelas, as nossas falhas, as nossas faltas. Após alguns instantes de confissão de pecados, estarei orando, quebrando o silêncio como oração pública de confissão de pecados. Senhor Deus, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, na presença augusta e imaculada do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos por cada vida aqui. Também rogamos, ó Pai, por tuas bênçãos, bem como também, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai.
colocando diante do Senhor as nossas mazelas, reconhecendo o quanto somos miseráveis, indignos, ó Pai, imerecedores das bênçãos do Senhor, porque, por vezes, ó Pai, nós pecamos contra o Senhor, nós falhamos contra o Senhor, ó Pai. Ó Deus Santo, tem misericórdia, Senhor, de nós. Seja sobre nós, ó Pai, as misericórdias do Senhor, como de Ti esperamos, ó Pai. Tua palavra nos ensina que o Senhor nos ajude a caminhar, ó Deus, em retidão diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, santifica, Senhor, o nosso coração e a nossa mente. Perdoa, Pai, as falhas, perdoa-nos, ó Pai, quando tropeçamos e entristecemos o Senhor com as nossas ações, às vezes também com o nosso pensar, ó Deus. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Perdoa, santifica, purifica de todo o pecado, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor nos ajude a andarmos, ó Deus, de forma digna do Teu nome, fortalecidos pelo Teu Santo Espírito a cada dia, ó Pai. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos nada fazer, nós não podemos dar um passo sequer. Por isso nós clamamos, guia, Senhor, o Teu povo. Santifica, ó Deus, o Teu povo nesta caminhada, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e rogamos a Ti hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, agora nós teremos o instante dos cânticos de louvor, e serão 2 cânticos. No segundo cântico, quem não trouxe, o seu dízimo, poderá lançar no gasofilácio os dízimos e as ofertas. Vamos nos colocar de pé mais uma vez para louvarmos este Deus Santo, Deus único, Deus digno de toda honra, glória e louvor, com os nossos irmãos do grupo de música.
Vamos cantar agora Emanuel.
Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és. Oremos, irmãos. Bendito Deus, eterno Pai, neste momento estamos prostrados diante de Ti, ó Pai, para Te agradecer por tantas bênçãos que tem concedido em nossas vidas até aqui. Continue, Senhor, com tua mão estendida sobre nós e Te peço, ó Pai, que Tu nos faça mais dignos de Tuas bênçãos que tem derramado sobre nós, ó Pai. Não considere as nossas imperfeições, são muitas, Senhor, mas que a Tua bondade e misericórdia seja derramada sobre nós. Ó Pai, nós pedimos pelas partes desse culto, que irá se realizar logo a seguir, Tu possa estar tomando tudo nas Suas mãos. Abençoa cada membro dessa igreja que aqui está, aqueles que não estão também, que Tu possa ser alcançado também pelas Suas bênçãos. Muito obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas que foram alçados nessa manhã no gasofilaço. Tu possa estar abençoando esses recursos e as pessoas que fizeram, contribuíram. Possa também enchendo seus lagares como a Tua palavra promete, ó Pai. Abençoa também as mãos que irão administrar. Possa estar guiando, encaminhando para que esse recurso seja usado para o engrandecimento da obra aqui na terra. Que corações possam ser alcançados através desse ministério. Eu te agradecemos por tudo e te entregamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura. Os irmãos que quiserem acompanhar, fazer a leitura comigo, está no grupo da igreja aí, né? A pergunta 130 do Catecismo Maior de Westminster. Vamos fazer a leitura da pergunta e da resposta. Aqueles irmãos que puderem acompanhar, nós estamos sem o boletim, né? Pergunta 130 do Catecismo Maior de Westminster. Leiamos assim. Quais são os pecados dos superiores? Os pecados dos superiores, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, são a ambição incontrolável, a busca desordenada da própria glória, repouso, proveito ou prazer, a exigência de coisas ilícitas ou fora do alcance de os inferiores poderem realizar, aconselhando, encorajando ou favorecendo-os naquilo que é mal, dissuadindo, desanimando ou reprovando-os naquilo que é bom, corrigindo-os indevidamente, expondo-os descuidadosamente ao dano, à tentação e ao perigo, provocando-os à ira ou de alguma forma desonrando-se a si mesmos ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Amém. Amém. Irmãos, agora nos dirigimos, né, a Deus até agora. Agora Deus se dirigirá a nós por meio da sua palavra, né? Passo então a oportunidade ao reverendo Wendel, que trará a mensagem do Senhor para nós nesta manhã.
Meus irmãos, bom dia, graça e paz, prazer revê-los, reencontrá-los, né? E reencontrá-los bem, com a graça do Senhor. Agradeço a cada irmão pelas orações durante esse período de nossas férias, também as mensagens, né, que nós recebemos durante as férias, e agradeço também ao Conselho da Igreja pelo apoio, né, que nos foi dado nesse período, especialmente os irmãos presbíteros André e Renato, né, que foram aqueles que mais efetivamente nos substituíram, o irmão presbítero Tiago também, que esteve aqui na última quinta-feira, e os irmãos que estiveram aí, né, acompanhando e dirigindo os trabalhos durante a ausência do pastor. Então, agradeço de coração, né, a todos vocês, e sigamos agora, né, juntos, por mais um período, enquanto o Senhor nosso Deus nos permitir. Quero convidar os irmãos para abrirmos na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler os versos 1 a 5 do capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 3, de 1 a 5. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Até aí. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, muito obrigado por estarmos mais uma vez na casa do Senhor, juntamente com os nossos irmãos, para podermos agora desfrutar da beleza de ouvir a lei do Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor me dê graça e também dê graça aos meus irmãos, para que possamos juntos aprendermos, ó Deus, desta santa palavra do Senhor, que sempre nos instrui para o bem e para fazermos a Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos entendimentos e que o Senhor nos dê, ó Deus, de maneira prática, uma mudança naquilo que precisar ser mudado, a fim de que, ó Deus, nos ajustemos cada vez mais à vontade do Senhor. Em Cristo Jesus é que nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, não é? Basta você olhar ao redor nos noticiários que a gente costuma assistir, e você sempre terá ali, durante aquele dia ou durante aquela semana, uma notícia ruim a respeito das coisas que acontecem cotidianamente. Nós temos exemplos, aqui mesmo, próximos de nós, na nossa cidade, de situações que muitas vezes nos deixam apavorados, tristes, angustiados, pensando até mesmo no que é o ser humano. Recentemente, nós vimos a situação de um filho que, por estar envolvido em jogos eletrônicos, acabou assassinando a própria mãe, uma professora aqui da nossa cidade. Nós contemplamos situações em que pais também e mães descuidam dos seus filhos, muitas vezes até mesmo cometendo também homicídios. Nós temos situações de corrupção no nosso país. Todos os dias nós ouvimos notícias de desvios de verbas, ouvimos notícias de corrupções passivas ou ativas. Muitas vezes nós também olhamos para as pessoas e as vemos como inimigas do bem, aquelas pessoas que são completamente contrárias
a vontade de Deus, a vontade do Senhor, e que se tornam, muitas vezes, como diz o texto, atrevidas, tentando usar do seu próprio conhecimento, do seu próprio poder, ou da sua própria posição social, que seja, para dominar as pessoas. Ou seja, o que nós percebemos é que este texto do apóstolo Paulo, que faz esta lista grande de pecados, é que estes pecados, de fato, eles comprovadamente estão presentes no meio de nós. Paulo diz aqui para Timóteo, um jovem pastor que assumiria uma igreja naqueles dias, de que ele deveria estar consciente desta realidade. Ou seja, naquele tempo haveria pessoas muito difíceis, porque são pessoas egoístas. A primeira característica, nós não vamos falar de todas, mas a primeira característica que aparece aqui, a palavra egoísta, é uma característica muito interessante, porque é de fato ela que abre todo o resto. Porque o que Paulo quer falar a respeito disso? O que é uma pessoa egoísta? O ego, uma pessoa que tenta pensar ou pensa apenas em si mesma. O ególatra, aquela que se adora a si mesma. Esta expressão na Bíblia quase sempre se refere a um contraste daquela pessoa que, ao contrário de pensar apenas em si mesma, ela pensa no próprio Deus. Ou seja, é alguém que reconhece a sua dependência do Senhor. O egoísta, ao contrário disso, é aquele que não quer prestar satisfações a ninguém. É aquele que se considera senhor de si mesmo. É aquele que não quer e não aceita que Deus seja o seu Senhor. Então, Paulo abre esta lista de pecados com o egoísmo exatamente para mostrar que o grande problema do ser humano é quando ele deixa de se curvar de maneira submissa a Deus, que deve ser o seu Senhor, e passa a agir conforme o seu próprio entendimento. Quando isso acontece, os demais pecados vêm a reboque. O egoísmo, ou o egocentrismo, ou essa autossuficiência do ser humano, essa tentativa de ser autônomo de Deus, é o que gera, o que traz todo o restante, ou todos os demais pecados. E aí nós temos uma lista muito grande, que não é o meu objetivo aqui nesta manhã, tratar de cada um deles, de exemplificar cada um deles, mas os irmãos percebem, por exemplo, que há pecados aqui que são muito comuns, inclusive até entre nós em algumas situações, em alguns momentos, por conta do pecado remanescente que ainda habita o nosso coração. Às vezes nós mesmos somos tentados a cometer alguns desses pecados. Por exemplo, quando diz aqui ingratos, eu fico pensando em mim mesmo, quantas vezes eu sou ingrato em relação àquilo que Deus me tem dado, em relação às bênçãos que Deus nos tem concedido. Então, será que nós não temos sido também ingratos em relação às bênçãos que Deus nos tem dado? Também aparece aqui a expressão blasfemadores. Eu fico pensando em quantas vezes nós somos tentados a murmurar pelas coisas que nos acontecem, ao invés de sermos gratos a Deus e glorificá-lo em tudo, nós blasfemamos contra Deus. Ou, às vezes, somos, por exemplo, desafeiçoados, ou seja, uma pessoa que não tem afeto, afeição, uma pessoa antipática, uma pessoa que não consegue se relacionar com as outras porque ela não tem afetos, ela não demonstra nenhum tipo de afeição pelo outro, nenhum tipo de proximidade com o outro, aquela pessoa que se isola, que se torna completamente alienada, né, das demais pessoas e do próximo. Então, algumas dessas situações, alguns desses pecados, podem nos acometer. O texto termina lá no versículo 4, né, com um pecado também que é amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quantas vezes nós também, mesmo estando na igreja, mesmo sendo crentes, às vezes colocamos os nossos próprios prazeres acima daquilo que é o prazer de Deus. Nós substituímos os prazeres de Deus pelos nossos próprios prazeres. E nós muitas vezes trocamos exatamente aquilo que deveria agradar o Senhor nas nossas vidas por aquilo que nos agrada. Então, meus irmãos, embora Paulo não esteja dizendo ou enumerando pecados presentes na igreja, porque Paulo aqui não está falando de crentes, Paulo está falando de um contexto geral, tanto crentes quanto não crentes, mais não crentes, inclusive, do que crentes. Este texto não se refere a um retrato da igreja, esse texto se refere a um retrato da sociedade. Paulo está dizendo que Timóteo ele enfrentaria
este cenário. À medida que ele fosse pregar o evangelho, ele encontraria pessoas com estas características. Gente egoísta, autocentrada, gente que quer a independência em relação a Deus, que quer a autonomia, gente arrogante, ou seja, que não se curva diante do senhorio de Jesus Cristo, jactancioso, ou gente que usa os seus próprios recursos, o seu próprio conhecimento, os seus próprios vantagens para tentar ter vantagem em relação aos demais e até mesmo em relação a Deus, desobedientes aos pais, não é? Pessoas que iriam desonrar o 5º mandamento, pessoas implacáveis, quer dizer, aquelas pessoas que não mudam, elas continuarão sempre fazendo as mesmas coisas, porque isso é da natureza delas, né? São pessoas que não se convertem, pessoas que não se arrependem dos seus pecados, sem domínio de si, né? Pessoas que não conseguem se controlar, porque o domínio é um fruto do Espírito, não é? Domínio próprio. Quem não tem o Espírito não tem domínio de si, e, portanto, faz coisas que extrapolam aquilo que está nos limites das Escrituras. Pessoas cruéis, né? Gente que só pensa o mal, que maquina o mal, como diz lá em Provérbios, gente que fica acordada de noite planejando o que vai fazer de mal no dia seguinte, né? Maquina o mal. Gente traidora, inimiga do bem, enfatuado, ou seja, aquelas pessoas que estão fartas em si mesmas e pensam que elas são suficientes. Não é aquela expressão popular que a gente costuma usar, o gás da Coca-Cola, né? Pessoas que pensam que só existe ela no mundo, que não há ninguém mais no mundo, e ela é suficiente no mundo, né? Então, Paulo está dizendo, Timóteo, esse é o retrato da humanidade caída. O pecado gerou isso nas pessoas. As pessoas são assim. Não adianta você querer sair nas ruas para pregar o evangelho e pensar que você vai encontrar gente certinha. Pensar que você vai encontrar uma sociedade ajustada. Não, você vai encontrar gente problemática. Você vai encontrar gente com estes pecados aqui. E mais do que estes, inclusive, aqui é só uma breve lista, um breve exemplo, né, de situações, de características de pessoas que são, ou andam, ou caminham sem Deus. As pessoas sem Deus, elas são assim. Quando o pecado entra no coração humano, é isto que o pecado causa nas pessoas. As pessoas se tornam com estas características. E então, Timóteo deveria se preparar para fugir destas pessoas, que é o que está exatamente no finalzinho do versículo 5. Foge também destes. E esta é uma instrução interessante de Paulo, porque nós pensamos assim, mas Jesus disse que nós estamos no mundo, embora não sejamos do mundo, mas nós não temos que sair do mundo. E nós temos que pregar o evangelho a estas pessoas. Mas Paulo está dizendo aqui que nós temos que fugir dessas pessoas. Parece estranho, porque nós não deveríamos entrar em contato com estas pessoas para pregar a elas o evangelho? Por que fugir delas? Então, essa é uma pergunta textual interessante. Por que Paulo instrui a Timóteo que ele deveria fugir destas pessoas? Aqui, meus irmãos, a interpretação que nós temos, ela precisa ser observada a partir exatamente do versículo 5. Porque no versículo 5, Paulo diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Esta frase ela é muito importante, porque agora, embora Paulo esteja falando de um cenário geral, de um cenário de uma sociedade caída, né, de uma sociedade pervertida, pecaminosa, Paulo agora diz que em algumas situações, em alguns momentos, estas pessoas, elas entram na igreja e fingem piedade, quando, na verdade, elas não são crentes. É aquela expressão que nós costumamos usar, fazendo a diferença entre ovelhas e bodes. É exatamente esta a ideia de Paulo. O que Paulo está dizendo é, a igreja é composta de pessoas que estão por aí no mundo. Pode acontecer de que algumas dessas pessoas entrem na igreja, participem da igreja, inclusive o escritor aos Hebreus diz que estas pessoas podem até se tornarem membros da igreja, participarem da ceia do Senhor, ouvirem a pregação do Evangelho, se envolverem com a igreja,
mas não são crentes. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 6, diz que elas não se arrependeram de verdade. Elas não são crentes. Elas estão na igreja, fazem tudo o que as demais ovelhas fazem, mas não são ovelhas, não são crentes de verdade. Elas precisam passar por um processo de conversão. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo é que pode acontecer de, dentro da igreja, nós percebermos ou recebermos pessoas que fingem piedade. Gente que parece crente, mas não é. Obviamente, meus irmãos, esta separação final, ela será feita por Jesus Cristo. Jesus disse que no final de todas as coisas, no chamado juízo final, haverá uma separação entre o trigo e o joio. Nós não somos capazes de fazer isto hoje. Não somos capazes por um simples motivo. Nós não temos a onisciência de Deus. Então, nós não conhecemos o coração. Por isso, uma pessoa pode fingir ser cristã durante todo o tempo da sua vida, nós acreditarmos que ela é cristã, mas, no fato, ela não é cristã. Mas, pastor, como é possível alguém fazer isto durante uma vida inteira e enganar as pessoas, enganar até a ela própria? Este é o grande mistério da conversão. E é por isso que muitos textos na Bíblia nos chamam a atenção para o fato de que nós devemos examinar a nós mesmos para vermos se de fato estamos na fé, se é que já nós não estamos reprovados, como Paulo escreveu lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13. Nós precisamos mesmo investigar o nosso coração, examinar a nós mesmos e provarmos se nós somos ou não cristãos. É por isso que a Bíblia, por muitas vezes, nos leva, irmãos, a um estado de questionamento a respeito da nossa condição espiritual. Quando o apóstolo Paulo também em Coríntios diz, aquele que pensa estar em pé, cuidado, veja para que não caia. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo desafiou os seus discípulos, dizendo, vocês estão achando dura esta palavra? Não querem vocês também se retirarem? Porque Jesus ali estava testando o coração daquelas pessoas. E exatamente naquele contexto, Pedro disse, que é isso, Senhor? Jamais, eu nunca vou abandonar o Senhor. Onde o Senhor for, eu irei. E Jesus, naquele mesmo momento, disse, Pedro, você está confiando em você mesmo. Você está sendo ególatra, egoísta, porque sabe o que vai acontecer? Antes que o galo cante, você me negará. E Pedro ali se assustou diante daquela profecia de Jesus Cristo, porque ele se considerava crente, ele se considerava perfeito. Mas Jesus Cristo disse a ele, cuidado, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E então Pedro negou Jesus, e diz a Escritura que quando Pedro nega Jesus, ele se lembra das palavras de Jesus, e então ele se arrepende profundamente do seu pecado, porque ele percebeu que a sua confiança estava posta nele mesmo e não naquele que é o seu Senhor e Redentor. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que, infelizmente, pode acontecer de nós termos uma igreja cristã, mas uma igreja misturada ou uma igreja mesclada com pessoas não cristãs. Nós podemos ter uma igreja com aparência de piedade, mas que, como diz o texto aqui, negando-lhe, entretanto, o poder. Que poder é este de que Paulo fala? Este poder, meus irmãos, é exatamente o poder do Espírito Santo que converte o coração. O que Paulo está dizendo é que existe um tipo de religiosidade externa que não transforma o coração, porque só o Evangelho transforma o coração. E este é um dos grandes perigos do chamado legalismo religioso. O que é o legalismo religioso? O legalismo religioso é quando nós fazemos as coisas que são boas e que devem ser feitas, mas fazemos com a motivação errada. Nós fazemos simplesmente porque nos é obrigado fazer, mas sem qualquer tipo de relação afetiva com aquilo que nós fazemos. Imagine, eu vou tentar ilustrar aqui, para talvez tentar trazer um pouco mais de clareza. Especialmente os casados aqui vão conseguir entender um pouco mais, embora os solteiros também, creio que poderão observar essa minha analogia. Suponhamos que nós temos aí casais de namorados, noivos, casados, né?
Imagine que você esteja casado com uma pessoa, ou namore com uma pessoa, ou seja, noivo de alguém, só pelo fato de você estar comprometido mecanicamente com aquela pessoa. Não é? No caso dos casados, por exemplo, imagine que eu estivesse casado, durante todo o tempo que eu estou casado com a minha esposa, só porque existe um registro civil lá no cartório. Por que vocês estão casados? Eu estou casado porque tem uma lei ali que diz que eu estou casado. Só por isso. O legalismo é exatamente assim. O legalismo é você fazer algo simplesmente porque a lei diz que você deve fazer. Usar o cinto de segurança. Então, a pessoa usa o cinto de segurança. Por que você usa o cinto de segurança? Porque, se eu não usar o cinto de segurança, eu vou ser multado. Mas é esse mesmo o real... Deve ser essa a real motivação para se usar o cinto de segurança? Não. A motivação para se usar o cinto de segurança é segurança para a sua própria vida, para a sua família. Percebem? Então, a lei ela é boa, mas a lei pode servir como algo simplesmente mecânico, externo. Vamos pensar, por exemplo, na igreja, na frequência à igreja. Eu vou frequentar a igreja porque eu preciso ter o meu nome lá registrado todos os dias na chamada da escola dominical, ou eu preciso, a minha escala, eu tenho que obedecer a minha escala. Sim, mas esta deve ser a primeira motivação para você vir à igreja? É óbvio que não. Você vem à igreja porque você está diante do povo de Deus para adorar o Senhor, que convocou você para estar aqui no dia do Senhor, junto com o povo de Deus, para a adoração. Então, qual é a motivação? Qual deve ser a motivação da vida cristã? Não é? Por que que nós devemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos? O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é que iria ocorrer exatamente isto. Algumas pessoas iam entrar na igreja sem serem convertidas, elas iriam obedecer a todos os requerimentos religiosos, mas tudo isso seria apenas uma religiosidade externa. Elas simplesmente obedeceriam de maneira mecânica, mas nunca teriam seus corações devidamente transformados pelo Evangelho. Então, irmãos, é possível ser frequentador de igreja, é possível conhecer a doutrina da igreja, é possível participar da ceia do Senhor, é possível ser pastor sem ser crente? É possível. É possível até ser pastor sem ser crente. Eu tenho uma história interessante, não sei, acho que já devo ter contado aos irmãos. Dizem que quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a contar as histórias, e você não lembra mais se você contou, você conta 200 vezes a mesma história. Né? Se eu contei já, me perdoem, eu não lembro se contei. Mas tem um pastor muito conhecido aqui em Belo Horizonte, hoje ele já não está mais em Belo Horizonte, já está em outra cidade, e ele foi participar certa vez de um congresso, e ele é um pastor bastante conhecido, bem famoso dentro da IPB, e ele foi participar de um congresso, e aí, nesse congresso, uma criança, mais ou menos assim, tipo o Natan, né, que não gosta muito de questionar, né, Natan? Uma criança chegou para ele e falou assim, cumprimentou e tal, falou, tudo bem, tudo bem. O senhor é crente? O senhor conhece Jesus? Aí ele falou assim, não, eu sou o pastor aqui que vou fazer a palestra para vocês, que vou falar no congresso. E aí a criança falou, não, o senhor não entendeu minha pergunta, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor é crente, se o senhor conhece Jesus. E depois ele mesmo, né, contou essa história exatamente para ilustrar esse ponto. Porque ali a simplicidade da criança, né, talvez aquela mesma de que Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, né, na simplicidade da criança, a criança soube fazer a diferença perfeitamente bíblica. Uma coisa é você ter o título, outra coisa é você ter um coração transformado. Você pode ser pastor sem ser crente? Infelizmente, é possível. Então, irmãos, o questionamento a respeito da nossa fé deve ser um questionamento constante. Nós devemos, de fato, usar aquela instrução de Paulo quando ele disse, lá em 2 Coríntios, se os irmãos quiserem, inclusive, abrir, né, para que
quem sabe os irmãos possam guardar esse texto aí. 2 aos Coríntios 13, último capítulo de 2 aos Coríntios, versículo 5. Olha só que texto impressionante. Aqui Paulo está falando a respeito, especialmente, da relação daquelas pessoas com o seu próprio apostolado, porque havia algumas pessoas em Corinto que desconfiavam do apostolado de Paulo, né? E estas pessoas que desconfiavam do apostolado de Paulo, elas estavam questionando Paulo, e a ideia de Paulo é a seguinte: bom, então, se vocês duvidam de mim como apóstolo, e vocês estão aqui porque eu lhes preguei o evangelho, vocês precisam, então, examinar se vocês receberam mesmo o evangelho, porque a validade da pregação e da conversão, ela vem pelos resultados produzidos pelo Espírito Santo, né? E aí Paulo diz, então, assim, no versículo 5 de 2 Coríntios 13, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. E aí ele continua, né? Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Quer dizer, nós apóstolos que pregamos, nós não somos reprovados. Por quê? Versículo 7. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Paulo está dizendo assim: eu sei que vocês não acreditam muito no meu apostolado, mas eu trabalho para que vocês não sejam reprovados por causa dos seus pecados. Então, interessante, Paulo mostra que é possível haver pessoas dentro das igrejas, e Corinto, né, era uma igreja forte, inclusive, de uma cidade muito importante. É possível haver gente dentro da igreja que não seja crente, de verdade. Inclusive os próprios, como eu disse, os próprios líderes. Então, o que fazer? E aí vem a questão que eu levantei para os irmãos aqui. Por que Paulo, então, diz para Timóteo, foge também destes? Aqui, meus irmãos, a ideia é que estas pessoas, o versículo 6, embora nós não tenhamos lido, né? Mas do versículo 6 até o versículo 9, existe a justificativa pela qual Paulo diz para Timóteo fugir destas pessoas. Porque estas pessoas, elas são pessoas más que entram dentro da igreja e tentam levar consigo outras pessoas também para o pecado. Quer dizer, elas não apenas pecam sorrateiramente, mas elas levam outras pessoas a pecarem. Então, elas são um mal dentro da igreja, porque elas têm aparência de piedade, elas parecem crentes, mas não são crentes. E quando você lida com uma pessoa não crente, você está sujeito também a ter os mesmos comportamentos não crentes. Por que o salmista, lá no Salmo 1, diz, não se assente na roda dos escarnecedores, não peça conselho para os ímpios? Porque se você se relaciona com estas pessoas num nível de aprendizado, o que vai acontecer? Estas pessoas vão carregar você também para a mesma incompreensão ou para os mesmos pecados que elas próprias praticam. Veja o versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Versículo 7, né? Aprendem sempre, mas não chegam à verdade. Quer dizer, é gente que está ali, está ouvindo a verdade, mas elas não se convertem. Por que elas não chegam ao conhecimento da verdade? Porque não são crentes. É impossível alguém chegar ao conhecimento da verdade, porque a verdade é Cristo, sem que ela seja crente. Porque quem leva alguém à verdade é o Espírito Santo. E para se ter o Espírito Santo, tem que ser crente. Percebe a relação de dependência? Então, só um crente pode tomar conhecimento de algo que é verdadeiro. E aí ele continua, inclusive, usando um exemplo do Antigo Testamento, né? E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Repare, são homens de todo corrompido na mente
Quer dizer, o que eles pensam, o que eles planejam é algo pecaminoso. Réprobos quanto à fé, quer dizer, a fé que eles têm é uma fé reprovada, né? A palavra réprobo é de reprovação, de impiedade, né? Eles, todavia, não irão avante. Por quê? Porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Né? Eu não vou explorar essa parte do texto, porque vou deixar para um segundo momento, mas aqui Paulo utiliza um caso do Antigo Testamento, que foi uma rejeição à liderança de Moisés, dessa dupla aqui, né, do Janes e Jambres, que resistiram à liderança de Moisés, mas Paulo está dizendo, olha, estes homens, eles não vão passar, não vão continuar, eles não vão adiante. E eles não vão adiante não é porque eles questionaram a liderança de Moisés, não é isso. É porque eles não eram crentes. E quando alguém não crente entra na igreja e age sorrateiramente, tentando conduzir outras pessoas ao pecado e à impiedade, o que vai acontecer? Aquilo não prosperará. Poderá ter até um determinado, digamos, um tempo, não é, de prosperidade, como infelizmente a gente vê acontecer em outros lugares, né? Às vezes a impiedade ela toma conta de algumas comunidades, de algumas igrejas e destrói mesmo algumas igrejas, né? Por causa do pecado, por causa da falta de disciplina, etc. Mas isso não vai até o final, porque haverá um momento, irmãos, em que o próprio Senhor Jesus Cristo haverá de separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes. Esse não é um trabalho que necessariamente eu e vocês temos de fazer. Não é um trabalho que necessariamente nós, como igreja no presente tempo, devemos executar. Porque, como eu disse, nós não somos oniscientes. Nós não somos como Jesus, que dizia às pessoas, eu conheço o pensamento de vocês. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos nem a nós mesmos. Você pensa, acha que se conhece, mas você não se conhece. Às vezes você se pega pensando ou planejando alguma coisa contrária à Escritura, e Deus te chama à realidade pelo Espírito Santo, ativando a nossa consciência. Mas o fato é que Timóteo deveria não se envolver no pecado destas pessoas. Em outras palavras, Paulo está dizendo para ele, não faça a mesma coisa que estas pessoas fazem. Você é diferente, Timóteo. Isso fica muito claro, irmãos, no verso 10. O verso 10, Paulo diz assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha, isso é fantástico, né? Porque Paulo mostra, Timóteo, você tem uma origem. Você não está aqui caindo de paraquedas. Não, você está aqui porque você fez uma escola de liderança apostólica. Você sabe em quem você deve crer e você sabe qual é o seu fundamento. Então, meu caro, fique nisso. Não arrede o pé deste lugar. Versículo 15. Porque desde a infância, Timóteo, você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Você sabe desde a infância. Então, não arrede o pé do lugar onde você aprendeu. Eu acho muito interessante que Paulo diz no verso 14, né? Sabendo de quem o aprendeste. Eu gosto muito dessa expressão, porque os nossos mestres, os nossos mentores, eles são muito importantes para nós. Quando nós aprendemos, irmãos, e eu tenho certeza que todos vocês aqui se lembram de quando tiveram professores, né,
tanto da igreja mesmo, escola dominical, quanto na secular, né? A gente sempre se lembra daquele professor, daquela professora, a gente se lembra de pessoas que nós consideramos nossa influência, não é? E, às vezes, você até deseja, como eu desejei algumas vezes, me parecer com aquele professor, porque eu me identificava com ele, com as suas habilidades, com as suas características. Então, a ideia de Paulo aqui é assim: Timóteo, você sabe quem é o seu mestre. Você não está por aí ouvindo qualquer voz. Você não está por aí ouvindo, pescando vários ensinos. E, meus irmãos, aqui eu trago a todos vocês também uma palavra pastoral nesse sentido. É muito importante que nós escolhamos de verdade, com o coração, aquilo a quem nós devemos ouvir. Quem é o nosso mestre? Porque os irmãos sabem, especialmente nos nossos dias, né, que há muitas vozes. Irmãos, quantos pastores existem por aí de internet? Quantos pastores de internet você ouve por aí? Meus irmãos, vocês têm à disposição na internet respostas para todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à vida cristã. Se você fizer uma pesquisa agora no Google sobre qualquer assunto, vai aparecer alguém para responder. Vai aparecer. Agora, a quem eu vou ouvir? De quem eu estou aprendendo? Quem é o meu professor? Quem é o meu mestre? E isso faz toda a diferença. Certamente, na época de Paulo, de Timóteo, havia outros mestres. Mas Paulo está dizendo: Timóteo, você sabe de quem você aprendeu. Fique aí, meu caro. Não saia daí. Seja conservador quanto ao ensino que te foi dado sobre as Escrituras Sagradas. Desde a infância, você sabe que é a Escritura que pode tornar você sábio. Então, não mude isso. Não mude isso. E foge, então, destas pessoas, foge destes homens ímpios, foge destes bodes que estão dentro da igreja, tentando sorrateiramente arrastar as pessoas para o pecado. Não entre na conversa mole deles. Saia fora deles. Siga a sua vida fiel à Escritura, persevere na palavra, seja perseverante de maneira com disciplina espiritual, dependência de Deus, resistindo a esta falsa comunhão com a impiedade, para que você possa, de fato, alcançar o sucesso no seu ministério. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui deste texto? Todos nós, como eu disse, estamos num mundo em que as pessoas são assim, com estes pecados que são enumerados aqui por Paulo. Às vezes, pode acontecer de nós recebermos na nossa igreja pessoas que têm estes pecados evidentes, mas que muitas vezes fingem não ter. Eles se aparecem como forma de piedade, mas não são verdadeiramente cristãos. O que nós devemos fazer como igreja do Senhor? Devemos resistir a isto, de maneira a não imitarmos os maus procedimentos daqueles que querem viver uma vida religiosamente externa, mas sem a devida transformação do coração pelo Evangelho. Você mede a espiritualidade de alguém, ou você mede a vida cristã de alguém exatamente pela capacidade que aquela pessoa tem, dada pelo Espírito Santo, evidentemente, de se arrepender dos seus pecados e de se transformar todos os dias. Aquela história de que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, que alguns brincam, né, dizendo que é a síndrome de Gabriela, né? Gabriela, cravo e canela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Isto não existe na vida cristã.
Não existe. Nós estamos sendo refeitos todos os dias à imagem de Jesus Cristo. Nós devemos todos os dias nos tornar melhores. Aquela brincadeira que o irmão Josué sempre costuma fazer, né? Como é que o senhor está, senhor Josué? Ele diz assim, melhor do que ontem, né? Este melhor do que ontem, espiritualmente falando, deveria ser uma prática em todos nós. É como se nós nos perguntássemos assim, como é que eu estou espiritualmente hoje? Você deveria responder, melhor do que ontem. Por quê? Porque a vida cristã é assim. É uma vida de transformação contínua, diária. E nós nunca estaremos prontos. Nunca estaremos prontos, a não ser naquele dia final, quando Cristo voltar e nós formos assim elevados juntamente com Ele, tendo os nossos corpos transformados, aí sim nós habitaremos o céu e estaremos com o Senhor glorificado. Mas até então, meus irmãos, nós lidaremos com este cenário. Homens egoístas, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, caluniadores, traidores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, legalistas, que fingem um cristianismo que não existe. Nós lidaremos com isso o tempo todo. E devemos nos questionar a nós mesmos e percebermos se estamos na fé, se é que já nós não estamos reprovados. Que Cristo Jesus, o Senhor, pela sua graça, irmãos, nos desperte os corações para que nós nos avaliemos a nós mesmos, não aos outros, mas a nós mesmos, para provar a nós mesmos. Na instrução da ceia do Senhor, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, vamos abrir este texto? 1 Coríntios, capítulo 11. Na instrução à ceia, o apóstolo diz claramente, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo não está dizendo assim, examine o outro, não é? Examine o seu irmão. Não, Paulo diz, examine-se a si mesmo. Por quê? Porque a maior dificuldade que nós temos é exatamente esta, de reconhecer o nosso próprio pecado, a nossa própria falência diante do nosso Senhor. E o caminho para o arrependimento é exatamente quando nós reconhecemos os nossos pecados e confessamos a Deus os nossos pecados. Quando nós publicamente, nós então afirmamos isso aos nossos irmãos, mostrando sim que nós somos pecadores e, como diz o próprio apóstolo Paulo, dos pecadores somos o principal. Veja o que diz então o texto, 1 Coríntios 11, já nos preparando assim para a ceia do Senhor, a partir do versículo 17, Paulo diz, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos ler juntos? Agora até o versículo 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Observe, irmãos, Paulo diz, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, se você se examinar, perceber a sua falha, o seu pecado e se converter, os outros não vão te julgar, porque você já fez o trabalho que deve ser feito, que é examinar a si mesmo, converter-se ao Senhor, ajustar o seu caminho. Mas se você não fizer isso, alguém vai julgar você. E você vai ser disciplinado. Então, observe que esse autoconhecimento espiritual, ele é fundamental na vida cristã. E é por isso, como eu disse, que a palavra do Senhor várias vezes nos traz esta ideia, não é? Na verdade, este desafio de nós sempre nos examinarmos para percebermos em que pé nós estamos na fé cristã. E agora, irmãos, que nós vamos participar da ceia, nós vamos então orar mais uma vez ao Senhor, exatamente com este objetivo, de que o Senhor, pela sua graça, nos dê o entendimento correto da seriedade que é viver a vida cristã conforme a palavra dele, para que nós não participemos da ceia de maneira indigna, né? Ou seja, mecanicamente, legalisticamente, ou por uma religiosidade exterior, sem compreendermos de fato o que significa sermos associados ao sofrimento e à vitória de Cristo na cruz. Vamos orar, eu vou convidar o irmão presbítero André que faça essa oração, e vou convidar também os meus irmãos presbíteros que possam já se colocar de pé aqui, para que nós, na sequência, façamos a distribuição dos elementos. Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã que o Senhor nos dá, porque o Senhor nos concede a oportunidade de aqui estar reunidos, e especialmente porque o Senhor falou e tem falado aos nossos corações. Meu Deus, como nós somos exortados nesse dia, nós pedimos ao Senhor e suplicamos, primeiramente, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Mas que o Senhor também ajude-nos a ver eles, a cada um deles, e diante dessa mensagem, diante da Tua palavra, que nós não pensemos no pecado dos nossos irmãos e tentando acusá-los de alguma forma, mas que nós olhemos para nós mesmos primeiramente, Pai. Examinemos o nosso coração. Que nós não façamos vista grossa aos nossos pecados, que o Senhor nos livre de acostumarmos com eles, ó Pai. Que o Senhor nos livre também, meu Deus, das falsas acusações de Satanás, que nesse momento, às vezes, vem nos acusar de uma forma injusta. Mas que o Senhor nos ajude a confiar em Cristo, no seu sangue, que é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Que o Senhor, meu Deus, nos dê um real arrependimento, fé, confiança no nosso bendito Salvador, porque Ele já levou todas as nossas iniquidades sobre si. E que então, arrependidos, descansados no amor, na graça, na suficiência do sacrifício de Teu Filho amado, nós possamos então participar dessa ceia, meu Deus, desta grande comemoração de nossa união eterna com Cristo, dessa santa troca que nós fizemos, em que Ele levou sobre si as nossas iniquidades e nos concedeu da sua santidade e pureza agora e para sempre, meu Deus. Que Tu nos ajude, Senhor, diante dessa Tua graça recebida por nós, a também perseverarmos de fato em santidade, meu Deus, e lutarmos contra o pecado que nos rodeia e que nos tenta. Tudo isso, meu Deus, eu te peço no nome dele mesmo, do Teu Filho, nosso eterno e bendito Salvador, que, como nós cantamos nessa manhã, é também o nosso amigo. Amém. 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 Esse aqui, ninguém começou.
Irmãos, como de costume, aqueles que forem participar, se puderem se colocar de pé, apenas para facilitar. Os irmãos tomem os elementos e depois se assentem, né, para que possamos cear juntos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Meus irmãos, porventura alguém foi esquecido na distribuição? Se for o caso, basta acenar uma das mãos. Todos receberam. Então, vamos cumprir aquilo que o nosso Senhor nos orientou, de que nós devíamos fazer isto todas as vezes em memória dele, a fim de nos lembrarmos do seu sacrifício, tanto pela entrega do seu corpo, quanto também pelo derramamento do seu sangue. Então, naquela noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, nosso Senhor também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha.
Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos agora nos colocar de pé e vamos cantar o hino 267. Não. 267, para assim encerrarmos. Oh, que precioso sangue, o Senhor verteu, quando para resgatar-nos padeceu. Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Oh, que precioso sangue, nele temos paz. Tudo quanto a lei exige satisfaz. Oh, que precioso sangue, sangue remidor. Nele Cristo manifesta seu amor. Amém. No Castelo Forte o arranjo foi ensaiado, nesse aqui não, mas os dois foram cantados para a glória de Deus, né? Então vamos orar e depois da oração, a bênção, o amém tríplice, e assim vamos também, assentados, receber algumas breves e necessárias, né, recomendações e avisos também para os irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, iniciando este mês de agosto, este segundo semestre, agora de trabalho, de retorno às aulas, de muitos eventos, ó Deus, em nossa igreja, em nossa sociedade também, decisões importantes, tanto de concílios, quanto também na nossa sociedade civil. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, ó Deus, especialmente guardando o teu povo, a tua igreja, neste cenário, ó Pai, difícil em que vivemos, de homens que se mostram cada vez mais jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, enfatuados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o teu povo, para que nós, ó Deus, não nos associemos a estas pessoas, mas, pelo contrário, sejamos, ó Deus, sempre fiéis à tua palavra, sabendo de quem nós temos aprendido a verdade do Senhor, para que assim não nos desviemos em momento algum, nem para a esquerda, nem para a direita, mas mantenhamos o nosso pé na tua palavra, que é viva e eficaz, que é luz para os nossos caminhos, para os nossos corações. Guarda-nos, ó Deus, como teu povo, abençoe a nossa igreja, e que possamos, ó Deus, sempre continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos para os nossos lares, debaixo do teu santo cuidado, dá-nos uma boa tarde, ó Deus, de repouso familiar, e que assim, logo mais à noite, também possamos retornar aqui para, mais uma vez, prestarmos culto ao Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus,
hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos, podem se assentar. Nós queremos inicialmente agradecer nossos visitantes. Temos ali ao lado da Fran. Qual o seu nome, querida? Carol. E os filhotes aí? Miguel e? Mateus. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. A Fran também, né? Já tem vindo aqui também. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Acho que não temos mais, né? Outros visitantes pela primeira vez. Tem minha família ali, né? Que não é a primeira vez, mas são visitantes, né? A minha irmã Sara, meu cunhado Marcos e meus sobrinhos Antonella e Lorenzo. Quem veio primeiro mesmo? Então é isso mesmo. Então eu falei na ordem. É porque são gêmeos, né? Tem que ver quem saiu primeiro lá. Então, meus irmãos, obrigado, né, pela presença de todos vocês, que Deus continue abençoando. Como eu disse aos irmãos, né, agradeço muito mesmo as orações e as mensagens aí, o apoio do conselho, né, durante esse período de férias. E nós já voltamos trabalhando, né? Ontem tivemos reunião do conselho e, graças a Deus, foi uma reunião muito boa, muito produtiva, muito harmônica, né, como graças a Deus têm sido as nossas reuniões. E algumas questões ali, meus irmãos, foram colocadas e eu gostaria de comunicar aos irmãos, não é? Primeiramente, em relação à construção. Nós estamos num período ainda de levantamento de orçamentos, né, das empresas, porque o que acontece é que não é fácil nós encontrarmos empresas que tenham a idoneidade e que apresentem também um orçamento dentro da realidade da nossa igreja, como nós temos pretendido. Então, o irmão presbítero Tiago, né, o irmão Everton, o irmão presbítero Emerson, o Lucas e o Alonso, que são da comissão de construção, esses irmãos têm batalhado e têm recebido aí, né, orçamentos. E os últimos orçamentos, por exemplo, eles demoraram a aparecer. Quando apareceram, houve uma alteração significativa em todo o processo. Então, o conselho resolveu trazer para a igreja, né, uma palavra de paciência, né? Os irmãos não fiquem ansiosos, porque, assim, como disse o irmão Tiago ontem na reunião, né, a obra está andando, a gente não está vendo. Eu até brinquei, falei, é aquele momento que você para tomar um cafezinho, né, daqui a pouco você continua. Então, fiquem tranquilos, não é? Nós vamos ficar aqui embaixo o tempo que for necessário. Há uma promessa, né, de algumas empresas de virem aqui presencialmente nessas próximas semanas, os próximos dias, para fazer, de fato, o orçamento mais real, né, com uma visita efetiva, presencial. Então, muito provavelmente, nas próximas semanas, semana que vem ou na outra, aí a comissão de construção vai trazer aqui para os irmãos uma realidade mais concreta, né, da nossa reforma. Graças a Deus tem andado, as coisas têm acontecido, mas ainda, às vezes, num ritmo lento que a gente precisa ter paciência, né? Essas coisas não podem ser feitas também assim a toque de caixa, né, e qualquer empresa que chegar a gente entregar para fazer, porque a gente sabe dos riscos todos que envolvem, né, uma reforma, e nós queremos fazer de maneira que seja, obviamente, benéfica, né, para todos nós, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista também financeiro, não é? Então, a igreja precisa compreender isso e ter paciência, né, em relação a essa questão. Uma outra questão também que o Conselho conversou, meus irmãos, foi com relação, e também, de certa forma, tem a ver, né, com o aspecto da reforma, que é a questão financeira, né? Nós louvamos a Deus pela nossa igreja, porque a nossa igreja,
como o irmão Emerson costuma enfatizar muito bem, né, é uma igreja de pessoas assalariadas, né, trabalhadores, irmãos comprometidos, uma igreja fiel, não é? Tanto dos membros quanto também da nossa fidelidade da igreja em relação aos concílios, ao repasse ao presbitério, ao Supremo Concílio. Então, uma igreja que Deus tem, de fato, abençoado muito. E nós temos conseguido cumprir, né, todos os nossos compromissos, né, tudo aquilo que nós temos assumido, nós temos conseguido cumprir com a graça de Deus e também com a administração, né, do Conselho e especialmente da tesouraria. Mas, ao mesmo tempo, também nós precisamos estar alertas, né? Nós precisamos, porque nós estamos vivendo um momento difícil do nosso país, como os irmãos sabem, né? Um momento econômico complicado, conturbado, nós não sabemos para onde as coisas vão, né? nesse tempo agora. E também um momento difícil na igreja, no sentido de que a construção exige de nós um pouco mais de esforço, né? Porque são despesas altas, são compromissos altos, né? O empréstimo, por exemplo, que nós fizemos junto à junta patrimonial é um empréstimo de quase 3 mil, né, que nós temos que arcar todo mês. Então, são despesas fixas, são despesas altas e que nós precisamos honrar. Então, essa palavra aqui é uma palavra mais de encorajamento aos irmãos, para que também os irmãos possam, quem sabe, pensar aqui numa generosidade, né, em relação a esse momento da igreja, né, nas suas ofertas, nos seus dízimos. Nós estamos também pedindo aos irmãos que economizem, né? Então, por exemplo, as sociedades, eu sei que os eventos são importantes, mas economizem também, tentem gastar o mínimo possível, né? E quando gastar, que seja algo realmente efetivo, necessário. Está aprovado, não tem problema, o Conselho, se precisar, o Conselho estará pronto para dar o suporte, mas o que nós estamos pedindo, na verdade, é um comprometimento de toda a igreja, né, nesse processo de administração. Então, o cuidado com os próprios recursos da igreja, né? Então, se você vai ao banheiro, por exemplo, cuide bem do banheiro, para que não quebre nada ali, que não seja necessário, por exemplo, gastar numa reforma, essas coisas, né? Ou seja, pensar de uma maneira que nós possamos efetivamente, de fato, otimizar, né? Essa é a palavra, otimizar as nossas finanças, os nossos gastos. Tá bom, meus irmãos? E sermos generosos, né? Às vezes você tem ali uma oferta, você tem um dinheiro ali, e Deus, né? Quem sabe você contribuir, você se dispor a ofertar um pouco mais, né? Aumentar um pouquinho ali no seu dízimo, né? Tudo isso para, de fato, que a nossa igreja seja abençoada, né? Graças a Deus, a nossa administração é uma administração séria, né? O nosso conselho não gasta dinheiro à toa, né? Não fica por aí fazendo como Silvio Santos, né? Jogando quem quer dinheiro, né? Pelo contrário, a gente tem sido muito preciso, né, nesses gastos, então é importante também que a igreja participe, né, desses momentos. E aí também, mais à frente um pouquinho, quando vierem, né, essas questões da construção, nós vamos pedir também ao irmão Emerson para também compartilhar com os irmãos, né, essas situações, para que todos fiquem cientes de tudo isso. E, meus irmãos, por último aqui, um aviso importante, o nosso irmão reverendo Jalon, ele é secretário sinodal da terceira idade, e ele está convidando aqui, né, o senhor e a senhora de 60 anos acima para tomar café e almoçar com ele no dia 25 de outubro do corrente ano, lá na Chácara Manaim, né, chácara do pastor Jalon. Aí eu brinquei, eu falei o seguinte, que eu não tenho 60 anos, mas, obviamente, eu vou acompanhando os irmãos, né? Como pastor da igreja, eu vou acompanhando, né? Então, aqui tem um cartaz, eu também coloquei lá no grupo da igreja, os irmãos devem ter visto. Seria muito interessante, né, se nós pudéssemos fazer aí uma caravana, né, com os nossos irmãos
acima de 60 anos, né? 60 mais. E aqui tem todas as instruções, né? E os detalhes. Aí eu vou pedir a algum irmão aí da mídia ou da junta aqui para me ajudar e, quem sabe, afixar ali na porta, ali, na saída, né? Depois coloca uma fita aqui, afixar ali, para que os irmãos possam ver. O pastor Jalon certamente vai ficar muito feliz, né, de receber irmãos da nossa igreja lá nesse café. Hã? Uai, pois é, aqui ele está falando de 60 mais, né? A gente só não pode fazer gato na identidade, né? Meus irmãos, então... sim, é verdade, eu vi aqui no... O irmão Tiago está lembrando também, irmãos, tem um aviso aqui que é uma plenária da UPH, União Presbiteriana de Homens, às 17, né, Tiago? 17h30? 17h30 hoje, né, irmão Edson? 17h30 hoje, então, aqui na igreja, UPH, ok? Plenária, UPH, 17h30 hoje aqui na igreja. Irmãos, mais algum aviso? Não, né? Então, dona Neuza. A senhora vem aqui, dona Neuza. Não, tá certo, é isso mesmo aí. Sim, vou falar. Bom. Dona Neuza vai falar aqui, depois eu volto. Hoje eu vou soltar um pouco. Bom dia, igreja. Bom dia, presbíteros, pastor. Com vergonha, mas eu vim, tá? Porque realmente, irmãos, eu me esqueci. Mas para isso também a gente tem que vir, né? Que quando a gente falha, sempre a gente comemora o dia do presbítero. E eu comentei lá na plenária e falei com as irmãs assim: está muito longe, mas eu vou falar desde hoje que não temos outra plenária. Só que esqueci, realmente, essa semana eu não planejei nada. Mas eu vim pedir desculpa aos irmãos, não vai passar em branco. E hoje eu estarei orando apenas, né, que o Senhor continue abençoando esses irmãos, porque eles têm sido homens que têm se dedicado, né, ao trabalho da nossa igreja. Nós nos sentimos honrados com cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um, tá? E foi falha minha mesmo. Eu falei com as irmãs que estaria colocando lá no grupo, que eu estava planejando algo. Só que o pastor disse que a idade vai chegando e a gente esquece que já falou alguma coisa. O pior é esquecer de fazer o que tem que ser feito. Mas eu esqueci. Vamos estar orando, então, né, irmãos? E assim encerrando o nosso trabalho de hoje, né? Vamos colocar de pé, irmãos? Amado Deus, Pai Celestial, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Ó Deus, por essa manhã tão especial, dia esse, ó Deus, do Senhor, que nós tiramos, ó Deus, para estar junto com os irmãos, nos alegrando, Senhor Deus, na escola dominical, e abraçando cada um dos irmãos. Também te louvamos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos presbíteros, pastor desta igreja, que o Senhor continue abençoando cada um deles, ó Deus, que sejam homens responsáveis, capazes, que o Senhor escolheu, ó Deus, para estar aqui cuidando do rebanho do Senhor. Muito obrigado por cada um deles, Senhor. Continue abençoando ricamente a vida dele, em respectivo às suas famílias. Nós entregamos nas tuas mãos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmão, sentem só mais um pouquinho, rapidinho, prometo. Obrigado, viu, dona Nilza? Eu admiro muito a sinceridade, assim, muito bom. Pelo que eu conheço dos presbíteros, se a senhora fizer um cafezinho com pão de queijo, um queijinho... Viu, dona Neuza? Se a senhora fizer um cafezinho com pão de queijo, um queijinho, uma coisa assim, pois é. Não precisa nem muita coisa, não. Tranquilo. Pois é. Irmãos, é o seguinte, só para não tomar muito mais tempo dos irmãos, nós vamos ter duas atividades aqui nesse mês, irmãos, que eu gostaria de ter muito o apoio de vocês. No dia 17, seu aniversário, né? No dia 17, na escola dominical, nós vamos receber aqui o maestro Eberson. O maestro Eberson é especialista, né, na área de música, e nós o convidamos para falar sobre música.
música na igreja, né? E ele vai dar uma palestra especificamente sobre isso. Então, quero convidar você para não faltar dia 17, Escola Dominical, né? Porque nós vamos ter aqui esse trabalho especial. E no dia 23 é um sábado, nós vamos ter um trabalho aqui sobre aconselhamento bíblico. E é um trabalho para toda a igreja. Nós vamos ter três irmãos aqui, né, presentes, que vão falar sobre temas específicos na área do aconselhamento bíblico. Nós vamos trazer o reverendo Marcelo Tavares, que vai falar sobre Escritura, né, Palavra de Deus, a suficiência da Escritura e o aconselhamento. Vamos trazer o reverendo René Stoffel para falar sobre também o aconselhamento bíblico, né, nessa perspectiva mais contemporânea. E vamos trazer o doutor César Miranda, que é médico, e que vai falar sobre saúde mental e aconselhamento, né, a relação entre saúde mental e aconselhamento bíblico. Então, nós vamos ter 3 palestras no sábado, dia 23. Nós vamos começar às 15h. Eu sei que tem alguns irmãos que falam, o horário, né, à tarde, sábado e tal, mas é porque é um horário alternativo, né, que nós vamos às 15h. Então, a gente vai ter cada uma das palestras em torno de 50 minutos, 1 hora no máximo, e entre as palestras nós vamos ter um coffee break, que também já foi aprovado aí pelo conselho, né? Nós vamos ter um cafezinho e tal, para a gente bater um papo, e eu gostaria muito que os irmãos reservassem essa data e participassem, porque eu tenho certeza que vão surgir muitas perguntas e as respostas serão, eu acho, muito importantes para todos nós, né? Especialmente nessa área de saúde mental, né? Nessa área do aconselhamento bíblico, né? O que cabe a cada coisa. Então, o que é médico, o que não é médico, e vai ser muito legal. Então, eu queria convidar os irmãos para se fazerem presentes, ok? Sem mais, bom almoço a todos e até à noite, se Deus nos permitir.